A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então, o motivo deste vídeo é porque eu recebi vários comentários deste irmão aqui, ó, tá vendo ele aí? Este é o irmão Thales Cardoso. Corajoso ele, hein? Mostrando a cara. Parabéns! Então, num dos seus comentários, ele me escreveu o seguinte: querido irmão Jair, queria lhe fazer uma pergunta. Gostaria que o senhor me escrevesse algo que o senhor considera que tem na CCB e que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Como eu disse, estamos aqui para aprender. Quero que aprenda, ele dizendo, quero que o senhor aprenda com o Espírito Santo, e eu também quero aprender, e, se possível, vos ajudar. Fique com Deus, aguardo resposta. A paz de Deus esteja convosco. Bom, primeiro lugar, ó, elogiar a coragem do irmão Thales, tá? Veja, não foi covarde como milhares que há no nosso meio, tá? Se esconde, ó, esconde a carinha, né? Põe lá um nome qualquer, esconde a cara atrás de uma figura e agride, insulta, ofende, maltrata, né? Não. Primeiro, o irmão Thales não fez nada disso, me escreveu com muita educação, passou uma porção de informações para mim, tá? E com o intuito até de me ajudar. Ele manifestou, vocês viram aí no que eu passei aí para vocês, que ele até quer me ajudar. Entendeu? E mostrando a cara, né? Valente, é assim que é um servo de Deus, sabe? Servo de Deus não anda com enganação e mentira. E andar escondido atrás de apelido, com a cara escondida atrás de imagens, é do diabo, não é de um servo de Deus. Bom, muito bem. Ele quer saber o que eu acho que não está de acordo com a Bíblia. Bom, veja bem. O problema da congregação é diferente, né? O problema não é só que está em desacordo com a Bíblia. Nós estamos em desacordo até com as nossas doutrinas originais. Que as nossas doutrinas originais não é essa meleca que está sendo pregada nas tribunas da congregação. Para quem não conhece a congregação, ou para alguém que está vendo esses vídeos meus pela primeira vez, fica sabendo, as doutrinas da congregação são muito bem fundamentadas nas escrituras sagradas. Tá? E que o ministério, desde 1950, vem pervertendo. Eu denuncio a maçonaria que tomou o controle da igreja, entendeu? A maçonaria, ela tem o propósito de colocar o anticristo no poder, no domínio, no governo mundial. Tá? E eles pretendem uma religião ecumênica, tá? O ecumenismo. A maçonaria é dominada pelos jesuítas. Tá? Os jesuítas é que controlam a maçonaria. E o objetivo do catolicismo romano é uma religião mundial com o predomínio do catolicismo romano. Tá? Então eles querem estabelecer um governo mundial. E se infiltraram dentro da igreja, no ministério da igreja, com sinaizinhos, né? Decidindo em bloco, tomaram o controle da igreja. E aí começaram a perverter desde 1950, pervertendo a doutrina da igreja. E usando duas armas fundamentais, duas armas satânicas. Primeiro, desqualificando a Bíblia como infalível palavra de Deus. Porque se você coloca no coração de uma pessoa que a Bíblia não é inspirada por Deus, que é um livro confuso, que não tem a importância que ela precisa ter para formar os pensamentos, para formar as crenças das pessoas, você desqualificando a Bíblia como infalível palavra de Deus, você destrói o testemunho de Jesus Cristo.
A segunda arma de Satanás é desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Só que se você não crê em que Jesus Cristo é Deus encarnado, a palavra dele perde autoridade. E a pessoa não vai crer nas suas palavras, no seu sacrifício para a salvação da sua alma. Por isso que toda a nossa irmandade está indo caminhando para o inferno. Ninguém confessa a salvação. Ninguém confessa que tem certeza de entrar na glória de Deus. Todo mundo está parado nisso daí. Se eu for firme e fiel, vou entrar. Só que apresenta para mim quem é firme e fiel. Onde está o firme e fiel? Entendeu? Pergunta para o seu ancião, irmão, o irmão é firme e fiel? Se ele for bem honesto, ele vai dizer, irmão, só pela misericórdia de Deus. Mas também, cuidado, hein? É perigoso ele botar você na marca do pênalti e na primeira oportunidade, um pontapé no seu traseiro. Entendeu? Cuidado, porque é possível que você tome um pontapé no traseiro e vá parar lá no fundo do poço do inferno. Porque esses homens não têm misericórdia, não. Eles estão sempre dispostos a matar as almas. Agora, reflita comigo. Onde está o firme e fiel? Quem é firme e fiel? Não existe firme e fiel. Não existe firme e fiel. Tiago diz, nós tropeçamos em muitas coisas. Tá? Paulo fala, miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu pratico. Entendeu? Ele diz também, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo declara-se o principal dos pecadores. Então existe isso. Mas esses homens criaram uma base falsa por meio de linguagem subliminar para você depositar sua confiança nas suas obras, naquilo que você faz, entendeu? E está levando todo mundo para o inferno. Então veja, uma parte do vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, o título dele é Joel JB e o vídeo respondendo aos fanáticos religiosos da Congregação Cristã no Brasil. Se você quiser ver o vídeo inteiro, clica aí nesse link e você vai ver o vídeo inteiro. Então, nesse vídeo eu estou fazendo algumas considerações com respeito às coisas que me deixam indignado quanto essas doutrinas heréticas que esses homens pervertidos estabeleceram no coração e na mente de toda a nossa irmandade. Veja, tem procedência as minhas manifestações, com a qual a irmandade fica indignada? Tem procedência? Desde o ano 2000, eu digo que o ministério perverteu o primeiro ponto de doutrina. Eles não creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Eles não creem que Deus é uma trindade, a personalidade de Deus é uma trindade, porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus. O terceiro ponto de doutrina que afirma que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, eles não creem nisso, e eles não creem que a salvação é pela fé. Então estão desviados das nossas próprias doutrinas. Desde o ano 2000 eu venho dizendo isso. A Irmandade não aceita, mete o cacete em mim, e briga e tal, insulta, ofende, maltrata. Eu não tinha como provar, mas agora eu tenho como provar. Você pega lá o inário, pega o inário número 4, né? Você pega o inário número 4 e você vai lá nos pontos de doutrina. Os 12 pontos de doutrina, né? Aliás, aqui, os 12 pontos de doutrina da nossa igreja. Aí você vê lá no primeiro ponto de doutrina, entendeu? Você vê lá, nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a
a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aí você pega o Inário número 5, aí você abre lá e você vê. O Inário número 5, né? Está dizendo o quê? Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Bom, então veja. Eu entendo, sabe? Eu respeito. Eu entendo que qualquer ministério pode, a qualquer momento, mudar suas doutrinas. Só que venha a público e fale. Irmandade, nós não cremos mais dessa maneira. A Bíblia não é a infalível palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E mostrar para a gente onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Porque nós precisamos saber disso. A doutrina diz que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Não, mas eles alteraram isso. Eles vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles, né? E usam a Bíblia apenas como referência, para dar sustentação às asneiras que eles pregam e que eles ensinam. Então hoje, o resultado disso é o seguinte: hoje a Bíblia não tem autoridade para mudar os nossos pensamentos, mudar os pensamentos da Irmandade e mudar as suas crenças. Não tem autoridade para formar o pensamento da Irmandade e mudar as suas crenças. Por quê? Porque eles tiraram a autoridade da Bíblia e colocaram nas suas bocas. Os comedores de angu pregam que a autoridade está na boca deles, a palavra está na boca deles. Mas presta atenção, de uma fonte tão pura quanto é o Espírito Santo, não pode vir duas doutrinas diferentes. Entendeu? O Espírito de Deus não se contradiz. Eu não tinha como provar, mas hoje você olha lá no Inário número 5, você vai ver. Né? Nós queremos que a Bíblia contenha a infalível palavra de Deus. Só que eles se enfiaram num buraco. Por quê? Então agora eles têm que dizer para nós onde contém a inspiração divina e onde não contém. Por quê? Porque a doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então veja, pode ser que, se você não sabe onde contém, não contém inspiração, pode ser que você esteja lendo alguma coisa aqui, ó, na Bíblia, aqui, entendeu? Ele está acreditando porque a Bíblia diz, ensina isso, mas esse textinho aqui, esse versículo, não tem a inspiração divina. Então você não está acreditando na palavra de Deus, está acreditando na palavra do homem, porque foi o homem que escreveu aquilo. Pode ser que você leu alguma coisa na Bíblia, né? Ó, ele está praticando, né? Porque você leu na Bíblia, está praticando, porque a doutrina diz que ela é a nossa regra de prática. Mas você está laborando no erro, perdendo seu tempo, porque aquele versinho lá não é inspirado pelo Espírito Santo, é do homem. O que é isso? O que é isso? Eu não tinha como provar que eles não creem na divindade de Jesus Cristo, mas agora eu tenho. Porque veja, ó, você pega lá o Inário número 4, aí você olha lá, ó, o segundo ponto de doutrina, diz assim: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há, verbo ver, há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você faz o quê? Você pega o Inário número 5, aí você abre lá. E essa frase, em cuja unidade há três pessoas distintas, eles sacaram a palavra distintas, tiraram, e o verbo haver, eles trocaram pelo verbo estar. A redação ficou a seguinte, em cuja unidade estão três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Fizeram isso. Agora, esses camaradas são loucos. São os idiotados. Porque, veja bem, a nossa doutrina está lá no Inário número 4,
diz que Deus é criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo haver indica uma situação permanente, uma situação que não muda. Entendeu? Agora, no inário número 5, né, você olha lá, em cujo Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão três pessoas. Então, sacar a palavra distinta e substituí-lo pelo verbo haver. O verbo haver indica uma situação transitória, uma situação que muda. Quer dizer, veja o exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Hoje você está desempregado, mas amanhã você pode estar trabalhando. Entendeu? Mudou ou não mudou? Mudou. Então, por que eles fizeram isso? Por que eles tiraram a palavra distintas e substituíram o verbo haver pelo verbo estar? Porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Não acreditam. Jesus Cristo não é Deus encarnado por estes homens. Quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo está Deus. Entendeu? Ele está Deus. Ora, mas são idiotas, por quê? São idiotas por quê? Porque está dizendo que nele estão três pessoas, então o Pai também está. Quer dizer, o Pai está como Criador, aquele que sustenta todas as coisas, que é de eterno poder, ele está. Quer dizer, ele não é, ele está. Amanhã ele pode não estar mais. Outro pode estar no lugar dele. O Gadu pode estar assentado no trono no lugar dele. É isso que esses camaradas estão dizendo. Entendeu? Porque são homens na maçonaria. Tá? A maçonaria, ela é o braço forte que vai colocar o anticristo no poder. Tá? Entendeu? E vai promover o ecumenismo, promovido lá pelo catolicismo romano, que é dominado também pela maçonaria. A maçonaria. Quem domina a maçonaria são os jesuítas. O exército da Igreja Católica, os jesuítas, são os homens que dominam a maçonaria. E a maçonaria, muito embora pareça oposta ao catolicismo romano, na realidade, é tudo uma irmandade só, entendeu? E eles vão promover o ecumenismo, sabe? E o Cristo da Bíblia, esse que você lê no Novo Testamento, ele é radical demais para essa gente. Entendeu? Quem não é por mim, Jesus ensina, né? Ele fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É radical esse Jesus que nós cremos, que está revelado na Bíblia João Ferreira de Almeida. É radical demais. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, este Jesus, ele não encaixa no que pretende o anticristo, que quer uma religião só, universal, que é para onde caminha esse negócio do ecumenismo. Então, esses homens que estão na liderança da igreja são homens com esse tipo de cabeça, com esse tipo de pensamento, que eles aprendem lá no ensino das lojas, nos ensinamentos secretos lá das lojas. Entendeu? Perverter a nossa doutrina. Entendeu? O esforço é apenas negar a pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso você assiste os nossos cultos e preste atenção. Você vai ouvir o nome de Jesus Cristo somente se naquilo que é da tradição que a igreja pratica há 100 anos. Por exemplo, a abertura dos cultos em nome do Senhor Jesus. As orações feitas, dirigidas ao Pai em nome de Jesus Cristo.
E os hinos? Se o hino lá, o hino fala de Jesus, você vai ouvir o nome dele ser cantado. Fora disso, você não vai ouvir o nome de Jesus. Entendeu? Você vai ouvir na pregação, se o pregador, no texto que ele lê lá na tribuna, entendeu? O texto lá tiver o nome de Jesus, senão você não vai ouvir. Você sabe o que crer realmente uma comunidade cristã? É no espontâneo. Não é o que é da tradição. E no espontâneo você vai ouvir o que? Você não vai ouvir o nome de Jesus. Nem na palavra, na pregação, e nem no testemunho. O testemunho é Deus para cá, Deus para lá, Deus trouxe, Deus levou, Deus me deu, Deus me tirou. Mas você não ouve o nome de Jesus. Agora, o centro do cristianismo é esse nome aí. E esse nome tem poder. Experimente expulsar. Expulsar um demônio em nome de Deus. Vai experimentar. Você vai tomar uma surra. É perigoso o diabo, os demônios, meteu o cacete em você. Entende? Porque eles não reconhecem. Vai, experimenta. Chega lá no endemoniado e fala assim, em nome de Deus, sai daí. Você vai ver se ele sai. Vai dar risada na sua cara. É um enfermo, né? Põe a mão sobre a cabeça dele lá. Ora e ora em nome de Deus para curar aquela pessoa, para ver se acontece. Não acontece. Não acontece. Entendeu? A palavra de Deus, Pedro ensinou, né? Abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. Deus é um nome genérico, sabe? Ele está na macumbaria, no espiritismo. Tá? Tem até a igreja de Satanás. Tá? A igreja de Satanás, o Deus lá é Satanás. Lá eles falam em nome de Deus também. Na maçonaria, você não entra lá. Se você não acreditar num Deus, eles não querem saber o que Deus é. Você tem que acreditar em Deus. Pode ser até o capeta. Não tem problema. Entendeu? Então, Deus é um nome genérico. Um nome que tem que ser glorificado em nosso meio é o nome de Jesus. Mas eles não creem isso. E eles vêm tirando o nome do Senhor Jesus do nosso meio. Por isso eu fiz um vídeo aí, vão mudar as nossas Bíblias, porque a nossa Bíblia, ela mostra claramente a divindade de Jesus Cristo. Outra coisa, eles vão mexer no terceiro ponto de doutrina, porque o terceiro ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Eu não sei como eles vão fazer. Eles estão precisando mexer aí no quinto ponto de doutrina. Porque o quinto ponto de doutrina diz que a salvação é só pela fé. Mas hoje a Irmandade, eles pregam que para você se salvar, você precisa batizar. Você precisa pertencer à congregação que está no Brasil, senão você não vai entrar. Você precisa ser firme e fiel nos usos e costumes. Você não pode ter bigodinho de rolar, costeleta, barbicho. Entendeu? Você não pode usar camiseta regata, você não pode usar bermuda. Nossa, se a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, não pode usar uma camiseta, uma blusa sem manga, entendeu? Não pode usar uma bermuda, uma calça feminina. Entendeu? Para você entrar no céu, você tem que seguir essas bobagens aí, que não tem poder nenhum para salvar a nossa alma. E praticar boas obras, tem que ser um praticante de boas obras. Isso não é na nossa doutrina. Então esses homens são impostores, sabe? São impostores. Sabe o que é impostor? É o cara, ele está, você entende, veja, quando o ancião, o cooperador, um diácono assume a tribuna para pregar a palavra de Deus para você, você naturalmente entende o quê? Que esse homem está em harmonia com as doutrinas da igreja, mas na verdade ele não está. Ele não está e está na cara que não está. Entendeu? Não é? Se ele for pela primeira vez numa igreja, ele vai testemunhar o quê? Ele vai testemunhar que Deus o chamou nesta bendita graça, que não é a graça de Deus revelada na cruz do Calvário, quando ele derramou seu próprio sangue para nossa salvação. Essa não é a graça é a igreja. É a congregação que está no Brasil. Deus me chamou nesta bendita graça e me fez herdeiro. Quando ele fala que Deus o fez herdeiro, ele está confessando que
ele não tem. Você só pode herdar aquilo que você não tem, porque se você possui, você não vai herdar, é seu. Então o cara se confessa e me fez herdeiro da coroa da vida eterna. Então fala em coroa da vida eterna, que não existe na Bíblia. O que existe é coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:8 e Tiago 1:12. Coroa da vida, que não é vida eterna, é um galardão, uma recompensa. Vida eterna não é recompensa, não é prêmio. Vida eterna é dádiva, é presente de Deus para o homem. Está lá em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, entendeu? É um presente de Deus a salvação, não é coroa que você vai receber no tribunal de Cristo, não é recompensa por um trabalho realizado. Salvação é Deus nos dá e a gente pega pela fé. A mão que você apanha a salvação das mãos de Deus é a fé, a confiança naquilo que Ele fez. Vamos ter que mudar esse quinto ponto de doutrina. E ele é impostor, porque ele mesmo testemunha estas coisas que estão em total desacordo com o ensino e a doutrina da igreja. E ele permite que as pessoas vão lá testemunhar também essa reza, que é um discurso muito bonito, mas é extremamente herético e diabólico, contrário ao ensino da igreja, à doutrina da igreja, e contrário até ao ensino das escrituras sagradas. Então você viu, nesse vídeo que passou aí, as provas documentais, tá? De que, fato, o objetivo do ministério, desde o ano de 1950, é desqualificar a divindade de Jesus Cristo, tá? Eu não tinha como provar, mas agora está provado. Agora veja bem, não para por aí não, hein? Não para por aí. Veja a blasfêmia destes homens na cerimônia, no ritual da ceia do Senhor. Veja esse vídeo aí. Se você quiser ver o vídeo completo, clique nesse link aí e veja o vídeo por completo. Vou passar só uma partezinha dele. Então veja, não bastasse perverterem as nossas doutrinas originais, como você pôde visualizar e entender nos vídeos anteriores, onde eu trato das heresias da congregação cristã, não bastasse perverter as nossas doutrinas e tornar o nosso povo incrédulo quanto ao ensino das Escrituras Sagradas, quanto àquilo que a Bíblia diz, quanto ao valor e o mérito do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a autoridade que Ele tem nos seus ensinos para a salvação das nossas almas, não bastassem tudo isto, ainda colocam a nação inteira, porque a Congregação Cristã no Brasil é uma nação, com mais de 3 milhões de membros aqui no Brasil, uns 400 mil lá no exterior. Ainda colocar a nação inteirinha da Congregação Cristã no Brasil para blasfemar do corpo, do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no ritual da Santa Ceia. Se você quiser entender melhor, compreender melhor esta minha exposição que estou fazendo agora, veja este vídeo aí, a blasfêmia na Santa Ceia da Congregação Cristã no Brasil, parte 2, e também a blasfêmia na Santa Ceia da Congregação Cristã, parte 3. Veja estes vídeos, clica aí nesse link, né, e veja esses vídeos, e veja as mensagens subliminares que estão contidas no ritual da ceia do Senhor na congregação. São mensagens subliminares
que desqualificam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda o que é mensagem subliminar. Mensagens subliminares são passadas pela televisão, tá? Ou pelo rádio, os meios de comunicação e até nas tribunas das igrejas, né? São mensagens que o subconsciente do ser humano recebe, muito embora o entendimento não perceba, né? Então, estas mensagens subliminares contidas no ritual da ceia do Senhor na congregação são resultados de um ensinamento que está na lista secreta de 1982. E esse ensinamento é mais um sinal da presença da maçonaria no seio do ministério da Congregação Cristã no Brasil. Veja, procura aí a lista secreta de ensinamento de 1982, no tópico 6. E veja, esse tópico diz o seguinte: está passando aí para você acompanhar. O servo que vai servir o cálice, o servo que vai servir o cálice, deve apresentar na oração o cálice, não o vinho. Depois disso, o cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Ao nos referirmos à Santa Ceia, não devemos denominá-la santa e nem ceia, não devemos denominá-la ceia e nem símbolo, mas sim Santa Ceia. O cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Caso contrário, a oração será só para aquela rodada. O servo que ora pelo pão não ore pelo cálice e vice-versa. Apresenta na oração só o que vai servir. Não há continuação de Santa Ceia em data seguinte. Quem não pôde participar, procure fazê-lo em outra localidade. Todavia, santas ceias confirmadas em reuniões ministeriais para serem celebradas em alguns meses depois, na mesma congregação, devido às necessidades, essas continuarão a ser realizadas. Toalhas para mesas de santas ceias não devem ter símbolos, como sejam cachos de uvas, espiga de trigo, pão e outros desenhos alusivos. Nem convém colocar o dístico em nome do Senhor Jesus, pois a tribuna já o tem. As toalhas devem ser simples. Contudo, se alguma toalha já tiver gravado em nome do Senhor Jesus, não é necessário substituir-se por outra. A próxima far-se-á simples, sem gravação. Então, veja. Meus comentários. Observe a frase. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Mentira! O pão simboliza o corpo do Senhor. Quando o ensinamento diz que o cálice simboliza o Senhor Jesus, está se referindo ao seu corpo. E o Senhor Jesus mesmo desfaz essa mentira.
dizendo: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. Mateus 26, 26. Lemos também o escrito do apóstolo Paulo em Coríntios. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Observe a frase. O cálice simboliza o seu sangue. Mentira! O ensinamento diz que o cálice vazio simboliza o sangue de Jesus. Mas o que simboliza o sangue do Senhor é o vinho. O Senhor mesmo mostra que isso é uma mentira. Pois Jesus disse: E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Lá em Lucas encontramos: Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lá em Coríntios, Paulo também registrou: Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Então, conforme segue as instruções do ministério, o cálice deve estar vazio. Veja, a frase lá deles, lá do ensinamento, diz: o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Então aqui nós temos uma mensagem subliminar. E a mensagem subliminar é esta: o corpo e o sangue de Jesus Cristo não vale nada. Observe a frase: o servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice, não o vinho. O cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Então veja, por que está dizendo que o corpo e o sangue de Jesus Cristo não vale nada? Ora, é o óbvio. É o óbvio. Eu não sei, mas algumas firmas, em comemoração ao fim do ano, ao dia do Natal, algumas empresas dão aos seus funcionários uma cesta de Natal, né? E sei lá, você pega a cesta, leva para sua casa e você abre e não tem nada dentro. Vale alguma coisa essa cesta? Não vale nada. Você trabalhou o mês inteiro. Aí no final do mês, né, você recebe o seu envelope de pagamento. Aí você chega em casa, abre, olha, está vazio. Que valeu aquele envelope? Não valeu de nada. Não valeu de nada. Essa mensagem no cálice vazio representando o corpo e o sangue de Jesus. É uma mensagem subliminar dizendo que ele não vale nada. Então veja, agora vamos entender um pouco. Quando o Senhor Jesus diz na ceia, né, que ele toma o cálice, né, e diz: bebei dele todos, né, ele está usando uma figura de linguagem conhecida como metonímia, que é tomar o continente pelo conteúdo. O continente o que é? É aquilo que contém. No caso, o cálice. O cálice é o que contém. Contém o que? O conteúdo. O conteúdo é o que está dentro. No caso, o vinho. E a mensagem é essa: o cálice que contém o vinho. Portanto, o vinho é o símbolo. É óbvio. É claro que o vinho
é o símbolo? Por razões muito simples. O vinho é líquido, o sangue é líquido. O vinho é vermelho, o sangue é vermelho. Então, quando eles dizem que o cálice deve estar vazio ao se orar por ele, a mensagem subliminar é essa: o sangue de Jesus Cristo não vale nada. Eu assisti 40 anos à congregação, 40 anos. Nunca percebi nada. Nunca percebi nada. Por quê? Nós não estamos preparados, sabe, com essa malícia de perceber sinais. Mas os maçons que estão sentados ali, assistindo à ceia do Senhor na congregação, eles entendem o recado, porque eles são treinados para perceber os sinais. Agora veja a preocupação, né? Manifesta aí uma preocupação danada com a toalha que vai cobrir a mesa. Diz lá: a toalha para a mesa das Santas Ceias não deve ter símbolos como cachos de uva, espiga de milho, um monte de bobagens, né? E nenhuma preocupação, pelo menos com a vasilha que contém o vinho, né? Eles levam lá para realizar o ritual da ceia uma vasilha com o vinho. Aliás, o vinho até é muito especial, não é comprado no supermercado, tá? E nem é usado suco de uva. Alguns irmãos são até especialistas em fazer vinho caseiro, para servir na ceia do Senhor. Entendeu? Então é levado para lá numa vasilha. Nenhuma preocupação com respeito da vasilha. Normalmente, a vasilha vai ficar debaixo da mesa. Lógico, não há nenhuma instrução a respeito. Se houvesse pelo menos a instrução: olha, ao orar pelo cálice vazio, tenha do lado a vasilha com o vinho, porque o vinho simboliza o sangue do Senhor. Não, nenhuma preocupação. Entendeu? É a mensagem, a confirmação da mensagem subliminar, dizendo que o sangue e o corpo de Jesus Cristo não vale absolutamente nada. Viu? É isso aí. Eu me lembro de um ministro, um nosso querido irmão, novo de ministério, e ele voltou numa das suas primeiras reuniões lá com os anciãos, lá nas reuniões de ensinamentos. Ele voltou de lá todo entusiasmado, comentando dizendo que nós éramos apóstolos de um Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento no sangue do Senhor Jesus, que nós lemos aí nos Evangelhos, ele se tornou velho. Os ministros estão sendo ensinados lá nas reuniões ministeriais lá do Brás, às segundas-feiras, que os cooperadores e os anciães são ministros de um novo testamento, ou de uma nova aliança. Quer dizer, é isso aí. Porque essa aliança que você lê na sua Bíblia, lá nos Evangelhos, essa aliança, esse Novo Testamento no sangue e no corpo de Jesus, já é velho, não vale mais nada. Então você, irmão, que participa das ceias da Congregação Cristã no Brasil, tá? Participando desses rituais macabros e heréticos e diabólicos, você é réu desse sangue derramado na cruz do Calvário. Você é réu desse sangue de Jesus. Saia disso aí. Tome a ceia no Senhor, junto com crentes que honrem o sacrifício do Senhor Jesus feito na cruz do Calvário.
Veja agora, mais um indício, né, do projeto dessa gente de tirar a pessoa do Senhor Jesus do nosso meio. Até a saudação, eles perverteram. Saúdam com a paz de Deus, e para dar fundamentação a essa saudação, eles têm um argumento, é um argumento absurdo, é um argumento idiota, muito idiota, que Senhor existe muitos, mas Deus é um só, quando de fato é o contrário disso. Mas vamos descobrir então qual é a verdadeira saudação, abrindo a Bíblia e vendo o que a Bíblia diz. Meus preciosos e queridos irmãos, a paz de Deus, gloriosa, sempre, sempre, no precioso nome do Senhor Jesus, tá? Se você quer saudar com a paz de Deus, tá certo? Se quiser saudar com a paz do Senhor, tá? Tudo bem, porque Senhor é o Senhor Jesus mesmo. O Novo Testamento trata ele como Senhor, né? Então não tem problema. Mas se você quer tratar com a paz de Deus, saudar as pessoas com a paz de Deus, né? Então saiba do seguinte: saúde as pessoas sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Porque, como eu já expliquei em vídeos anteriores, né, a paz de Deus não pode vir dissociada do nome do Senhor Jesus. Entendeu? Precisa vir sempre associada ao nome do Senhor Jesus. Quer saber por quê? Porque Deus, que Deus? Pode ser qualquer Deus. Entendeu? O Senhor é um só. Leia no Novo Testamento que a expressão Senhor é usada sempre para o Senhor Jesus. Entendeu? Não é essa conversa que há muitos senhores, não. No nosso meio, nós usamos a palavra Senhor como expressão de tratamento, para falarmos com outras pessoas. Mas no que se refere ao ensino das Escrituras, à palavra de Deus, a se referir a Deus, é a palavra Senhor que devemos usar. Tá? Porque Deus é qualquer Deus, mas Senhor é o Senhor Jesus. Né? Por que eu digo que Deus é um nome genérico? Né? E que pode ser qualquer Deus? Porque esse nome está em todos os lugares, né? Entendeu? Em todos os lugares. Está na macumbaria, não é verdade? Quem é o Deus lá? Está na idolatria. Quem é o Deus lá dos idólatras, os católicos romanos? Quem é o Deus lá? Entendeu? Está no Espiritismo. Entendeu? Está no Espiritismo também. Está lá com os muçulmanos, que amarram bombas no corpo, né? Entram no ônibus, vão a um restaurante, e no meio de centenas de pessoas se suicidam, se explodem. Eles fazem isso em nome de quem? É verdade. Está na maçonaria também, lá o Gadu. É o Gadu, um bodezinho sem vergonha, hermafrodita. É lá no meio deles. É Deus. É isso. Sabia que tem a igreja de Satã também? Quem é o Deus lá? É Satanás. Eles falam em nome de Deus lá dentro também, entendeu? Então, Deus é um nome genérico. A verdadeira saudação, você está lembrado, né? A cascata. Aquela conversinha. Cascata.
do ministério que ensinaram você que a verdadeira saudação é a paz de Deus, né? É uma cascata, né? Não tem fundamentação na Bíblia. Né? É 171. Né? É 171 dos homens aí. Conto do vigário. Não, conto do vigário não. É o conto do ancião. Entendeu? Porque se você quer conhecer a verdadeira saudação da Bíblia, que a Bíblia ensina, aliás, lembrando você, hein? A nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. O que é guia de conduta? O que a Bíblia ensina é o que você deve fazer, entendeu? E o que a Bíblia ensina a respeito da saudação? Está passando aí. Você vê esses versos todos que, durante a minha fala, eles estão passando aí na tela? São os versos que mostram qual é a verdadeira saudação. Entendeu? Se você quiser conferir, abra sua Bíblia aí. Logo nos primeiros versos das cartas dos apóstolos, você vai encontrar a verdadeira saudação. Todas elas falam em paz de Deus, sempre associada ao nome do Senhor Jesus. Né? Porque você saudar com a paz de Deus não adianta nada. Nada acontece. Nada acontece. Porque o Senhor não vai honrar essa sua saudação. Ou, em outras palavras, a pessoa que você dirige a sua saudação, paz de Deus, não vai receber essa paz. Porque o Senhor não vai honrar essa sua desobediência ao ensino da sua palavra. É? Por quê? Porque Deus não aceita isso, filho. Ele não aceita isso, tá? Entendeu? Você duvida? Faça a prova dos 9. Sabe aquela provinha nas contas matemáticas que a gente aprendia lá no primeiro grau? Lá no tempo do ginásio, eu que sou mais velho, né? É o tempo do ginásio. Primeira série ginasial, segunda série ginasial. Então, você aprendia a prova dos 9. Né? 9 fora, 0. Aí a conta estava certa. Quer fazer a prova dos 9 a respeito? Vai expulsar demônio. Vai expulsar demônio em nome de Deus. Chega num endemoniado e fala, em nome de Deus, sai. Para ver se acontece. Não vai acontecer. Perigoso você tomar uma surra. Como está descrito lá no capítulo 19 de Atos. Eram 7 judeus. Eles eram filhos de um sacerdote chamado Seva. Chegaram lá com toda... Eles viram Paulo expulsando o demônio, né? Ele fez, nós podemos fazer. Chegaram lá no endemoniado e falaram para o endemoniado, sai, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio falou assim, Jesus eu sei quem é, e conheço Paulo também, mas vocês quem são? E ó, para cima deles, e o endemoniado deu uma surra nos 7, naqueles 7 homens, e arrebentou com eles, de tal maneira que eles, com as roupas rasgadas, ó, fugiram, entendeu? Então, você tem dúvida disso que eu estou falando para você, experimenta. Por que não deu certo para os judeus? Lá do Novo Testamento, os filhos de Seva. Não deu certo porque eles não creem em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, você fracassou, não tem condição de nada. Nada. Porque Deus não vai te atender, não vai fazer. Tá? Porque se o Senhor Jesus mesmo falou, quem me honra, quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Entendeu? Meu filho, então não tem jeito não, entendeu? Bem, o vídeo já está com mais de 1 hora, né? E eu vou parar por aqui. Vou fazer depois um segundo vídeo, né? Mostrando as razões da minha indignação, né? Então, esses são os principais, mas há muito o que falar ainda. Por exemplo, a negação do pecado na vida do crente.
esses mentirosos homens dizem que o crente não peca. Quando a palavra de Deus diz que se dissermos que não pecamos, mentimos, e não há verdade em nós. E mais ainda, quando negamos o pecado na nossa vida, nós o insultamos e ofendemos a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Porque a palavra diz, né? Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e não há verdade em nós. Também a nossa doutrina, e a Bíblia mostra claramente isso, né? Que a salvação é pela fé, tá? Mas esse ministério sem vergonha e mentiroso ensina já desde 1950 que você, para entrar no céu, para na glória, você tem que pertencer à congregação, você tem que batizar na congregação, você tem que ser firme e fiel nos usos e costumes que eles ensinam, e um praticante de boas obras. Entende? Quando na realidade não é isso. Então no nosso meio ninguém confessa salvação. Todo mundo confessa, o máximo que eles confessam é que vão entrar no céu se forem firmes e fiéis. Mas como ser firme e fiel? Não há firme e fiel, ninguém é firme e fiel. É óbvio, né? Porque quem vai julgar, se fosse eu que fosse julgar um determinado irmão, eu posso até achar ele muito bonzinho, aquele irmão é uma maravilha, é um santo de Deus. Mas isso sou eu, que sou um miserável pecador. Quem vai examinar as nossas obras e a nossa vida é aquele que é santidade absoluta. E nada fica escondido dos seus olhos. E certamente vão ser reprovados. Por isso que o próprio Deus se fez homem, para morrer pelos nossos pecados, porque nós não temos como nos salvar a nós mesmos. Mas isso fica para um próximo vídeo, né? E tem outras loucuras mais, tá? Que eu não vou mencionar aqui porque é muita coisa. Que eu vou mencionar, vou relatar no próximo vídeo, tá bom? Paramos por aqui. Beijocas e fiquem com Deus.